Opa, meus queridos alunos, boa noite, boa noite. Então vamos lá, meus queridos alunos, vamos que vamos para mais uma aula de qualificação profissional. Estamos trabalhando hoje aqui planejamento estratégico. Vamos lá, meu querido Rafael, vamos focar aqui no questão desse planejamento estratégico. Gente, qual é a dificuldade de lidar com plano estratégico? Qual é? Gente, uma das maiores dificuldades é que a gente não tem como prever o futuro. O futuro é incerto. Um autor, esse autor aqui, que é chamado de Peter, ele escreve assim. Vou mostrar para vocês. Peter, ó, e tentar aqui, vai caneta, bora, tentar mais uma vez. Peter, tá aqui o nome dele, Peter, pronto. Esse autor diz assim, é possível prever o futuro? Ele faz essa pergunta. É possível prever o futuro? Não. Mas é possível criá-lo. Um exemplo. Eu não previ o meu futuro em relação a ser professor hoje. Eu não sabia. Nunca imaginei. Eu não sei se minha amiga Claudine previu o futuro que ela ia ser intérprete. Né? Porque às vezes a gente não prevê. Só que eu passei no vestibular na época para professor de matemática. Se eu passei para professor de matemática, significa que eu ia ser professor. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que não é possível prever o futuro, segundo Peter, mas é possível criá-lo. É da mesma forma do planejamento. É a mesma forma do planejamento. Você precisa saber planejar. Você precisa construir cenários. Fazer uma previsibilidade. Por exemplo, eu estudo para o vestibular. Eu sou louco para passar em medicina. Ah, Maria, é meu sonho. Um exemplo, né? Porque a área de saúde não dá para mim, não. Se eu ver sangue, eu desmaio. Aí o que acontece? Não dá certo. Mas vamos supor, Claudine, que se eu estudo para medicina de noite, vestibular, manhã, tarde, noite, e me esforço para tal, a probabilidade de eu passar não é grande? Isso. Agora, se eu pego e digo assim, ah, meu Deus, meu sonho é fazer vestibular para medicina e passar, mas eu só vivo em festa, eu só vivo enrolando, a probabilidade de você não atingir seu objetivo é grande. Não é verdade? Então é a mesma forma. Mesma forma, meus queridos. Então, meus queridos, isso é importante. Construir cenários, observar, planejar é interessante. Você precisa fazer isso para você ter pelo menos uma ideia de que vai acontecer no futuro. Então, planejamento estratégico, ele é projetado a longo prazo. Ele não é nem a médio e nem a curto. Decora essa palavra aqui, ó. O professor Gilvan me explicou que planejamento estratégico é a longo prazo. O professor Gilvan, a primeira coisa que ele me explicou, uma das características fundamentais. Segunda característica, planejamento estratégico está voltado para as relações entre a organização e seu ambiente, ou seja, organização, principalmente no nível mais alto da organização. Nível mais alto da organização. Tá aí. É o nível mais alto da organização.
Ele não é colocado no nível base, gente. Lá nos vendedores, supervisores. São donos da empresa. Os donos. Os proprietários. Vamos supor que a Lucilene. É a Lucilene. Ela coloca uma tapiocaria. Ela vende vende tapioca. Primeira coisa que ela tem que fazer é planejar essa organização, ver as fontes financeiras, olhar a empresa como um todo. Não só em parte, mas como um todo. Ó. Outra característica. É o nível mais alto. Planejamento estratégico, ela está no nível mais alto. Então vamos lá para as características. Quando eu falo a longo prazo, meus amados alunos, eu não estou falando de meses, dias. Estou falando de anos. Ele é a longo prazo. O seu limite, né? A ideia vai de 2 a 5 anos pela frente. Planejamento a longo prazo é de 2 a 5 anos pela frente. Pode chegar um planejamento de 10, 15, 20 anos. Eu vou conhecer um tal de Fernando na fila de um banco. Lembrei da música do Luan Santana. Então, dependendo do investimento, ele é a longuíssimo prazo. Está voltado para as relações entre a organização e seu ambiente. Com a incerteza e imprevisibilidade sobre os eventos ambientais que escapam do nosso controle. Um exemplo. Quem que adivinhou que ia ter pandemia em 2020, para 2020, 2019 e 2020? Quem imaginou? Ninguém. Está voltado para as relações entre a organização e seu ambiente. A incerteza e a imprevisibilidade escapam do nosso controle. Não tem como, gente, controlar o tempo, não tem como controlar o governo, não tem como controlar as leis. Só nos pegam de surpresa. Planejamento. E ela é outra coisa do planejamento estratégico. Ela é mutável, muda, flexível. Tu planeja algo, tem que mudar, tá? Dependendo do contexto ambiental. Envolve toda a empresa. O que significa isso, gente? Envolve toda a empresa. Toda, gente, todo mundo é responsável pela empresa. Todo mundo. O vendedor ao gerente, do gerente ao dono. Todo mundo. Isso, gente, é sinergia. Decora essa palavra aí, meus amores. Ó, clica aí, tá? Pegue um caderninho agora. Grife a palavrinha sinergia. E vamos entender o que é. É assim, ó. Vamos pegar um exemplo. Aí, Hugo Napoleão. Saúde de Hugo Napoleão, Ribeira do Piauí. Vamos supor assim, ó. Eu tenho Claudene, que é letra A. Vamos representar nossa amiga como letra A. Eu tenho B e eu tenho C. Sinergia é mais ou menos essa ideia. Vou explicar para vocês. Vamos imaginar que a Aline, Bruno e Carlos. A é Aline, B é Bruno, C é Carlos. A Aline, ela tem um sítio cheio de pé de laranja. Ela tem um sítio cheio de pés de laranjas. Cheio. Só que ela não sabe fazer suco, ou doce, ou bolo de laranja. Nada. Ela sabe cultivar. As laranjas são enormes. Aí, Bruno é um especialista em cozinha. O cara sabe fazer uma comida maravilhosa. Tudo, até do bagaço da laranja, ele sabe fazer um doce. E a Aline descobre isso de Bruno. E disse, Bruno,
Você não quer usar as laranjas aqui dos meus pés? Sim, pode ser. Para você fazer sucos, doces e bolos com essas laranjas? Sim. Aí eu tô somando. Só que o Bruno não é bom em vendas e nem a Aline. Aí ela descobriu que Carlos vende até um tijolo no meio da rua, consegue vender. Tem gente tão boa em vendas, meus queridos. Não sei se o Rafael é bom em vendas. Mas Rafael, já viu o cara que é bom em vendas? Tem gente tão boa em vendas, gente, que eu fico bestificado. Lábia. Eu tenho um aluno chamado Carlos Daniel. Ele é um dos melhores vendedores da Casa Bahia. Foi um dos meus alunos. Os melhores dos melhores. Ele bate meta todo mês. Todo mundo pergunta, meu Deus, o que esse menino faz? Se o Rafael for lá olhar uma TV, o Rafael leva. Mesmo sem precisar. Que a lábia do cabo é tão bom, Rafael, o cabo fica com vontade de comprar. Eu não sei pra onde ele toca, assim, no jeito da gente. Acho que eu vontade de comprar. Aí, meus queridos, ele vai e o Bruno chama, junto com a Aline, chama Carlos para vender o que ele produz. Então, eu somando os três, fica A, B, C. Ou seja, eu criei uma sinergia. Eu estou contribuindo a... O B e o C está contribuindo para o sucesso da empresa, ou do negócio, ou da organização. Como contribuindo? Porque cada um faz sua parte. Cada um soma o que sabe melhor de fazer, o melhor. Vai aglutinar, juntar. Isso aqui, ó. Aglutinar é juntar, é a mesma coisa, tá? Vai integrar, vai somar e eles vão fazer um só. Isso é sinergia. Isso é sinergia. Então, deu para entender? Então, meus amados alunos, o planejamento estratégico é um conjunto de tomadas deliberada e sistemática de decisões envolvendo ações que afetam toda a empresa por longo período de tempo. Pronto, fiz essa leitura para vocês poderem entender o que é um planejamento estratégico. Se tiver dúvidas, pega esse slide que eu deixei ele completo, eu enchi ele de texto. Eu nunca fiz um slide tão cheio de texto como este. Por que eu fiz isso? Porque assim, nós não temos uma apostila propriamente dita. Então minha preocupação, esse assunto é tão importante que eu resolvi preencher de texto. Geralmente eu gosto de colocar uns desenhos, só tópicos, mas esse aqui é texto. Para vocês conseguirem entender sobre o planejamento estratégico, como é a tomada de decisões. As tomadas de decisões estratégicas, elas são contínuas. O que significa isso? Ela acontece de maneira diária, quase todos os dias. Então, meus amados alunos, ela acontece, ela fica se modificando, ela fica implementando, ela fica se moldando. Então, o planejamento estratégico ele tem essas características. Ou seja, uma decisão errada pode ter implicações futuras e consequências futuras que pode comprometer o teu presente. Uma decisão errada. Chegar lá no futuro, pode acontecer. Por exemplo, quando mãe é a única que tem uma bola de cristal. São únicos seres que Deus deu um dom para elas fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Eu fico achando incrível isso, esse dom. Se ela estiver assistindo, conversar com ela, tá prestando atenção na TV e você ao mesmo tempo. Agora, se você falar com o homem, amor, olha o leite. Aí o homem vai lá olhar o leite. Aí a mão dizer o que? Aí olha, o leite derrama. Ainda derrama o leite. Porque o homem não consegue. A maioria deles. Isso já foi comprovado, viu? Cientificamente que vocês mulheres conseguem ter mais atenção do que nós homens. Se você for fazer um levantamento estatístico em relação
o número de acidentes de carro e moto no estado do Piauí ou no Brasil, o número acontece mais com os homens. Por que isso, professor? Porque as mulheres são mais prudentes no trânsito, elas são mais atenciosas, elas são mais medrosas, pode-se dizer assim. O que eu digo não é nem medrosa, é mais precavida. O termo correto. Não quero apanhar não, Claudinho, depois sair daqui. Falando medrosa, não. Atenciosas. Isso são características de vocês. Eu fico maravilhado com essa característica. Então, meus queridos alunos, a mulher ela consegue prever o futuro, principalmente quando é mãe. Quando ela diz assim, menino, olha meu menino, estuda que a vida muda, menino. Estuda que a foto muda. Porque Deus ajuda quem sempre estuda. Não é que tem cedo madruga, não. Meu filho, por favor, não se misture com essas amizades. Ah, mãe, isso era daqueles tempos. Não sei o quê. Meu amigo, escute sua mãe. Faça dela sua melhor amiga. Antes que seja tarde. Conselho. Mãe é mãe, gente. Eu, particularmente, mãe nunca deveria morrer. Nunca. Porque mãe, tá? A maioria delas. Então, o que seria, professor? O que seria um planejamento estratégico? Envolve o que tanto? Planejamento estratégico vai envolver você saber selecionar um bom capital intelectual. Pessoas. Capital intelectual é a mesma coisa de pessoas, tá? Você contratar pessoas boas, competentes para trabalhar dentro da sua empresa. Você tem que saber gerir o dinheiro que entra e que sai. Você precisa mostrar a sua marca. O planejamento estratégico ele envolve a gestão de marketing da sua marca. O planejamento estratégico envolve a sua marca. Como assim, professor? Qual o produto ou serviço que mais vende no mundo? Qual o produto ou serviço que mais vende no mundo? Qual o produto ou serviço que mais vende no mundo? O produto que mais vende no mundo é aquele que é visto. Porque quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não é quisto. Não é quisto. Então, gente, se você vende algo, saiba mostrar. Nós temos aí as redes sociais para isso. Produção, operações, serviços, logística, envolve todos esses setores aqui. Para você poder atingir os resultados. Atingir os resultados corretos. Então, vou mostrar para vocês os 5 passos do processo de planejamento estratégico. 5. Primeiro passo. Você precisa definir quais são os valores da tua empresa. Professor, eu estou montando minha empresa hoje. Primeira coisa que eu preciso fazer para montar a empresa. Primeira coisa, determinar sua visão e missão. Isso são atributos importantes, são chamados de atributos estratégicos. Toda empresa tem que ter. Toda. São algo que vai te nortear, são caminhos que você deve seguir. Tipo assim, eu vou escrever isso aqui no papel e vai me guiar. São princípios norteadores que vão te guiar para dentro deste contexto. Então, qual é a visão da minha empresa? A imagem futura vista pela organização. Qual é a minha visão? Visão é a imagem do futuro visto pela organização. Objetivo, professor. O objetivo. Um dos objetivos maiores do nível de abstração. É um contexto, é os objetivos, a ação. Qual a minha missão? Ser a melhor e maior empresa da região Norte e Nordeste. Aí depois que você faz isso, você vai para o passo 2. Você vai fazer prioridades estratégicas. Você pode utilizar
Análise de risco. Análise PESTEL. Ou PESTAL. Pode ser escrito desta maneira, tá? PESTEL ou PESTAL. Pode fazer análise FOFA. Essas são prioridades de estratégia, análise FOFA. Que depois eu vou explicar para vocês. Aí você constrói um mapa estratégico. Depois do mapa, vocês utilizam os elementos da base. QPIs. Isso aqui, ó, QPIs. QPIs. São indicadores. Você vai traçar indicadores e dizer, olha, esse passo aqui não está bem alinhado. Porque você precisa alinhar para poder executar. Alinhar para poder executar. Então, meus amados alunos, o planejamento estratégico existe 7 etapas bem definidas. Que etapas são essas, meu querido amado professor? Definição dos objetivos empresariais, análise ambiental e externa, análise organizacional interna, formulação das alternativas estratégicas e escolha da estratégia empresarial. Elaboração do planejamento estratégico e implementação mediante de planos táticos e planos operacionais. E o último, acompanhamento e avaliação dos resultados. Esses são as 7 etapas importantes que precisamos desenvolver o planejamento estratégico. Ou seja, sem essas 7 etapas não existe planejamento estratégico. Para existir planejamento estratégico, vai ser 7 etapas. Então vamos lá, professor Gilvan. Vamos desenhar, fazer um mapa mental. Mapa mental das etapas. Por exemplo, o que significa? Os objetivos. Onde você quer chegar como empresa? Para você chegar onde você quer, você precisa fazer uma análise externa. Olhar para fora. Fora da empresa. Fora da empresa. Olhar para fora da empresa. Avaliar fatores externos. Depois você precisa olhar para dentro da empresa. Análise da organização interna. O que temos dentro da empresa? Depois vocês vão fazer a formação de alternativa. O que fazer? Elaboração do plano. Como fazer? Implementação e execução. Como tornar o que foi planejado em realidade? Avaliação dos resultados. Como estamos indo? Então, as oportunidades ambientais, as ameaças ambientais, as forças. Isso aqui, gente. Lembra da análise FOFA? Falei para vocês, vamos desenhar um círculo. Vamos dividir o círculo em 4, como se fosse partir uma pizza. Aí vocês partem, né? Ó, presta atenção. Isso aqui é o pulo do gato. Vamos lá. Aí eu vou colocar o nome FOFA dentro do círculo. Depois eu coloquei FOFA dentro do círculo. Eu vou colocar pontos positivos, ponto negativo, ponto negativo. Agora tu quebra a pizza no meio. Pronto, eu cortei no meio. Ficou FF de um lado e OA do outro. Na tua esquerda e na tua direita, nós temos avaliações diferentes. Na esquerda, que
que tem os dois F, chama-se de análise. Análise interna. Interna. E aqui, desse outro lado, da minha direita, eu vou chamar de análise. Análise externa. Externa. O que quer dizer isso, professor? É exatamente isso aqui, ó. Isso é uma análise fofa, tá? Tá vendo esses nomes aí? Oportunidades, ameaças, forças, fragilidades. É a mesma coisa que tá aqui dentro do quadro. Então, internamente, eu preciso analisar a minha força. Internamente, eu preciso analisar outro ponto negativo. Esse ponto negativo, que é as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Internamente. E da direita, eu preciso analisar as oportunidades. As oportunidades, externamente. Ou as ameaças. Ameaça é um ponto negativo. Para que eu possa observar externamente e internamente quais são os fatores de riscos dentro da minha empresa. Então, planejamento estratégico, o primeiro passo é definição, primeira etapa, certo, gente? Dos objetivos estratégicos. Para quê, professor? Para que eu preciso desses objetivos? Gente, toda empresa precisa traçar seus objetivos. Um exemplo de um objetivo estratégico. Eu quero aumentar as minhas vendas no mês de novembro a dezembro. Eu quero aumentar minhas vendas no mês de dezembro a novembro. Ou novembro a dezembro, desculpa. Até 2023. Então, isso é um planejamento estratégico. É, professor? É, que tem a ver com definição dos objetivos. A longo prazo, eu quero que todo final de ano eu aumente 10% do meu faturamento. Eu quero aumentar a fatia da minha participação no mercado. Eu quero aumentar a produção. Eu quero fazer uma redução de custos. Eu quero eliminar as liquidez. Vou explicar isso aqui para vocês, o que é. Vou explicar aqui com outras palavras, tá, meus bebês? Vamos lá. O que quer dizer isso, tá? Pra gente não ficar perdido. Índice de liquidez. Note aí no caderninho. Índice de liquidez. Porque às vezes a gente fala certas palavras aqui, pra gente não ficar perdido. Índice de liquidez, gente, é quando eu tenho a capacidade de transformar algo rápido em dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma casa e eu tenho mercadoria para vender. Quem tem maior índice de liquidez? A casa ou a mercadoria? Shampoo, roupa. Eu tenho mercadoria para vender. É mercadoria para vender. Então, gente, índice de liquidez é isso. Liquidez é a capacidade de algo se transformar em dinheiro. Anote aí. Anote aí. Então, gente, definição dos objetivos estratégicos é isso. Preciso reformular esses pontos para que a minha realidade ele mude. Meus objetivos é esse. Essa definição de objetivo estratégico, ele se divide em 4 partes. Objetivo estratégico pode ser agrupado em 4 partes ou categorias. Lucro. Lucro é quando você paga as suas despesas e sobra um dinheiro. Expansão é quando a empresa ela consegue crescer. Tem uma tiazinha lá perto de casa que há mais de 20 anos trabalha vendendo arrumadinho. Ela nunca conseguiu colocar um espaço maior. Apesar do número de clientela aumentou. Então a gente tem que lembrar que uma empresa ela tem que ter esse planejamento.
expandir. Sustentabilidade é outro ponto. Sustentabilidade é o desejo da empresa de assegurar o futuro. Autonomia e independência. Ela tem poder de decidir o seu destino. Então, o lucro assegura esses 3 pontos. Lucro, sustentabilidade, autonomia. São objetivos de sobrevivência da empresa. Sobrevivência. Para uma empresa sobreviver, ela precisa de lucro, ela precisa de sustentabilidade, ela precisa de autonomia. E segundo o Sebrae Nacional, de cada 10 empresas que abrem as portas, principalmente em microempreendedores ou empreendedores, 8 fecham as portas. 8. Empreender não é fácil. Pode ter falta de planejamento. O que diz para esse autor que é lucro? Esse aqui é o Peter, mesmo cor, Claudinho, é o Peter Drucker. Peter Drucker é um autor. Esse autor ele diz o seguinte: o lucro não é uma causa, e sim uma consequência. É o resultado do desempenho da empresa em marketing, inovação, produtividade. É um resultado necessário a serviço das funções econômicas essenciais. Então, o lucro é primariamente um teste de desempenho. Um único teste eficaz. De fato, o lucro é um belo exemplo de retroação que está por trás de todo o sistema de produção. Autorregulagem de processos, seus próprios resultados. Então, repito, lucro não é uma causa, e sim consequência de um bom resultado de desempenho que envolve o marketing, a inovação, a produtividade. Então, isso é bacana. Então, o lucro tem uma segunda função. É o prêmio pelo risco da incerteza. É o prêmio. O risco do negócio precisa ser recompensado toda vez pelo lucro. O risco do negócio. Todo negócio tem risco, gente. Todo. Então, gente, dentro da definição dos objetivos estratégicos, devemos cumprir as obrigações com os acionistas. Devemos proporcionar um bom fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa, anote aí. Tem a ver com a entrada e saída de dinheiro. Anote aí. Tem a ver com a entrada. Não gostei dessa caneta. Vou botar essa aqui mais escurinha. Entrada e saída de dinheiro. Uma empresa não produz lucros. Ela está fadada a desaparecer. Não tem como sobreviver. Uma empresa que não obtém lucro, ela não tem como sobreviver. Então, gente, o lucro apresenta 2 pontos importantes: qualidade e eficiência. Qualidade e eficiência. Isso pode ser focado em quantidade, em dinheiro, mas também pode ser avaliado em eficiência em relação ao investimento, como é o caso do retorno sobre o capital investido. O que é isso, gente? O retorno sobre o capital investido. Vou explicar para vocês em outra palavra. Imagine em Guaribas, eu coloque uma lanchonete que venda hambúrgueres naturais. E você investe R$7.000. Depois de 2, 3 anos, você tem um retorno de R$25.000 daquilo que você investiu. Você investiu e houve um retorno.
Aí eu digo, não, gente, me deu o retorno. Eu comprei determinados produtos, vendi e tive retorno. Então, isso é chamado de retorno sobre o capital investido. Ok, meus queridos? Falando em outras palavras. Então, o planejamento estratégico, quando se fala em objetivos, a empresa ela precisa fazer várias perguntas quando se trata de objetivos. Quem a empresa deve prestar contas? Essa é a primeira pergunta. Para quem eu devo prestar minhas contas? A segunda pergunta, quem deve receber os retornos da riqueza criada para a empresa? A terceira pergunta, quem deve usufruir do sucesso dos resultados da empresa? Aí vocês respondem aí mentalmente. Então, gente, essas são as perguntas que envolvem os objetivos estratégicos. Estratégicos. Aí existe essa palavra que eu quero que vocês aprendam. Shareholders. Shareholders. Quero que vocês aprendam essas palavras. E stakeholders. Stakeholders. Então, esses dois modelos, vocês precisam entender o que significa. Vou explicar. Esse primeiro modelo que foi falado para vocês, ele fala que a empresa é obrigada a dar retornos aos proprietários acionistas. Como assim, professor? Se você, pessoal, de Guaribas, se você pega 10 mil reais, coloca na empresa da tua irmã, tu não quer retorno, não? Se você de São Francisco do Piauí, se você pegar 7 mil reais, emprestar para o seu pai, sua irmã, seu tio, você não quer retorno? Os acionistas querem também. Acionista é porque tu investiu nela. Proprietário é o cara que abriu a empresa. Então, gente, dentro do planejamento estratégico, a gente tem que ter um bom olhar, tem que planejar direito. É o indicador supremo do sucesso empresarial. Então, nunca se esqueçam disso. Nunca. Já os stakeholders, o que significa? A empresa não é uma entidade social que deve trazer retorno para todos, não é verdade, gente? Os parceiros de negócio. Então, stakeholder significa grupo de interesses. Grupo de interesse. A quem está interessado o retorno. Então, todo mundo está interessado. O importante, gente, é que a riqueza gerada por uma empresa, seja de pequeno ou grande porte, ela contribui para toda uma sociedade. É uma contribuição. Ela é distribuída pelos parceiros, por exemplo, pelos fornecedores, para a sociedade, para o governo. Todo mundo ganha quando a empresa é bem sucedida. Agora, quando uma empresa fecha as portas, se, por exemplo, Deus me livre, espero que a Magazine Luiza, eu estou torcendo que a Magazine Luiza ela consiga se recuperar financeiramente. Espero que sim. Estou pedindo a Deus todo dia. Espero. E eu também quero que outras empresas aqui no estado do Piauí, elas consigam também se recuperar, algumas. Nós tivemos aí o fechamento da Alfa Bebidas, ou da Discar, aqui em Teresina, Discar. Aquela distribuidora ali, Rafael, que fica lá, perto ali da rodoviária, ela fechou as portas. Não vai existir mais. Tudo vai se transformar em Asa Norte. Todas. Então, gente, o que significa? Que quando uma empresa fecha a porta, como o caso da Ford Car, a concessionária Ford Car, que é a fábrica, deixou muita gente desempregada. Isso eu sou contra. Eu torço para as empresas conseguirem atingir
os seus objetivos. Por isso que eu digo que os stakeholders são proprietários, acionistas, clientes, consumidores, fornecedores. Olha o tanto de gente interessada. Comunidade, sociedade. E internamente, os colaboradores que são interessados. Então, todas as pessoas, grupos ou organização que contribuem, afetam ou são afetados pelo comportamento da organização, são consideradas essa palavrinha de stakeholders. Todos. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram compreender a importância de um bom planejamento estratégico, certo? Espero que vocês tenham conseguido compreender e entender e depois praticar, conseguir enxergar a importância desta palavra chamada de planejamento. Que nas aulas posteriores eu vou ainda continuar falando do planejamento estratégico, depois eu vou falar do planejamento tático, depois eu vou falar do planejamento operacional. A importância desses três para dentro da organização. Tranquilo, meus queridos alunos? Então, de já, muito obrigado. Bom final de semana para todos. Tá bom, meus queridos? E até a próxima aula. Tchau, tchau.